Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor, o nosso Deus, ele foi louvado por todo o livro de Salmos. Todo o livro de Salmos, ele convocou, mostrando as obras do Senhor na história, na criação. O Salmo 1, nós vimos que para louvar e adorar a Deus, é necessário não apenas cantar, não apenas estar junto num aglomerado de pessoas, mas para louvar a Deus é necessário haver temor no coração. É necessário que o homem seja bem-aventurado por andar com o Senhor e não andar levianamente. De tal modo que os salmos são uma expressão de adoração de um povo da aliança, um povo que ama a Deus, segundo o primeiro mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Agora, encerrando o livro de Salmos, uma etapa maravilhosa em que nós vimos como Deus deve ser adorado em tudo e por todos. O Salmo 150, ele conclui este livro, ele fecha o livro, um imperativo para que tudo e todos realmente estejam sempre louvando a Deus. Seja com cânticos, seja com a vida, seja com expressões diárias de uma manifestação de gratidão. Ou como disse o apóstolo Pedro, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Salmo 150 nos diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Como nós falamos ontem, louvar é muito mais do que cantar. Louvar é elogiar, é proclamar a glória do Senhor. E isso devemos fazer o tempo inteiro. Devemos fazer principalmente como ele começa: louvai-o a Deus no seu santuário. De forma que isso expressa a adoração. O povo do Senhor é o povo da adoração. Todavia, precisamos lembrar o que Jesus disse: que Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Que entendemos ser exatamente uma expressão que indica que devemos adorar a Deus na palavra, pela palavra, segundo a palavra e movidos pelo Espírito do Senhor que comunica, que fala a nós a sua palavra. De modo que a adoração deve ser realmente uma adoração agradável ao Senhor. Isso significa a adoração de alguém, de um povo, que fora impactado poderosamente, transformado de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus. De forma que adorar no santuário não é só entrar num prédio, não é só ter a solenidade, não é só ter um ajuntamento, não é só ter uma liturgia impecável. Adorar a Deus no santuário é adorá-lo segundo a santidade do Senhor, que começa na transformação do nosso coração. Afinal, sem o Cordeiro, sem o derramamento de sangue, sem aquele que nos justifica de todos os pecados, não tem como nos achegar à presença do Deus Santo, 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 em que a terra toda está cheia da sua glória. Não tem como adorar aquele que é o Senhor da glória, sem que a nossa vida esteja preparada para isso. E Cristo Jesus é o preparador da nossa vida. Portanto, tem a ver com nova vida. Não pense apenas na justificação para talvez você não se acomodar dizendo assim: eu já sou membro de uma igreja, devo ser justificado. Não. Pessoas podem ser até pastores, presbíteros, diáconos, assumir cargos diversos dentro de igrejas e mesmo assim elas podem estar vivendo alheias ao Senhor e até mesmo desprezando o Senhor com a sua própria vida. Deus nos chama, nos prepara em Cristo Jesus, dando-nos não só a justiça,
mas também o começo por meio dela de uma caminhada em que o Espírito Santo está operando de glória em glória, santificando nossas vidas para que pareçamos com aquele que é o varão perfeito, Jesus Cristo. Portanto, adorar a Deus no santuário, conforme toda a Escritura vai nos falando, é muito mais do que estar dentro de um prédio, com a solenidade do culto que o Senhor quer de nós. É adorar a Deus com o coração quebrantado. Como disse Davi no Salmo 51, quando havia pecado, e então confessa ao Senhor a sua falta. O coração quebrantado, compungido, não desprezarás, ó Deus. Portanto, louvar a Deus exige de nós esse coração. Esse coração que está sendo lavado diariamente pelo Espírito e pela Palavra, para que ele seja santificado dia a dia. Coração que está sendo trabalhado diariamente pela Palavra e pelo Espírito, para que manifeste o fruto do Espírito que Paulo fala em Gálatas, uma carta em que ele nos mostra a necessidade de se viver segundo a fé pelo Espírito do Senhor, que nos dá o fruto amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Louvar a Deus no santuário requer de nós muito mais do que momento, requer de nós vida. E é por isso que devemos também louvá-lo no firmamento, obra do seu poder. Louvar a Deus em toda a criação. De fato, podemos mencionar que no firmamento, obra do seu poder, como uma alusão às regiões celestes. Todavia, vamos considerar que toda a obra deve louvar ao Senhor, como ele já havia dito no Salmo 149. Os anjos devem louvar ao Senhor, mas ele também está convocando os homens para fazer isso. O templo terreno que Deus havia deixado naqueles dias, o templo de Israel, mas também no templo celestial, que é os céus, onde os anjos louvam e adoram a Deus. E vemos isso em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, em que todo ser está louvando a Deus nas regiões celestiais. Portanto, juntando todas as duas expressões desse versículo primeiro, Deus deve ser adorado em todos os lugares. Deus deve ser adorado por ser Deus. Deve ser adorado por ser o Senhor da glória. De forma que toda a criação deve louvar. Como ele termina o Salmo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvem os anjos, louvem os homens e louve todas as obras da sua criação. Porque ele é o Senhor. E louvai-o pelos seus poderosos feitos, porque ele opera maravilhas. Ah, como é feliz o povo que observa as obras do Senhor. Que observa as obras do Senhor na nossa vida pessoal, na nossa relação pessoal com Ele, nesse cuidado, nesse amor, nessa graça dispensada diariamente cada segundo de nossa vida. Cada novo segundo da sua vida é uma manifestação da graça, porque basta Ele querer e Ele então tira-nos o Espírito e nós voltamos ao pó. A graça de Deus se manifesta, portanto, em toda a criação, em cada segundo de nossa existência. Porque é o Senhor que não só criou, mas sustenta todas as obras das suas mãos. Que maravilha! Que Deus gracioso! E isso deve encorajar. As obras poderosas de Deus são encorajadoras. Elas são motivo de esperança, porque elas manifestam a bondade, elas manifestam a misericórdia, elas manifestam a graça, elas manifestam, portanto, toda a misericórdia de Deus sobre aqueles que se achegam a Ele. Elas dão esperança para aqueles que olham para Ele, ainda que as obras do Senhor também manifestem a sua sabedoria, santidade e justiça. Mas tudo isso dará esperança para aqueles que querem esperar por Ele. Então louve o Senhor pelas obras dele. Encontre ânimo, encontre alento, encontre vigor em olhar para as obras de Deus e ver quão maravilhosas elas são. Porque o Senhor, Ele é glorificado por meio delas também. Olhe para isso. Veja o que Deus tem feito na tua vida. Veja a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor na tua vida. Não seja ingrato, não murmure. Olha, o ano passou. Foi um ano difícil, é verdade.
Nós estamos com lutas nacionais ainda. Há uma série de problemas. Teve a pandemia. Depois nós temos a questão política. Tem os problemas pessoais. Tem os problemas que vão aparecendo durante o ano. Muitos problemas. Eles estão cercando a humanidade por causa do pecado que está presente desde que Adão e Eva pecaram. Todavia, observe ainda que a graça de Deus não se aparta, que a bondade de Deus não é reprimida, que o Senhor continua sustentando e cuidando de todos aqueles que esperam por Ele. E foi por isso que Davi, muito antes, no Salmo 37, já na sua velhice, depois de ter sido cuidado, amado, protegido e guardado por Deus, diante de todas as lutas e adversidades, diante de todos os inimigos, ele diz para nós: confia no Senhor e faze o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. De forma que as obras do Senhor, elas alimentam em nós uma esperança. Então louve ao Senhor, louve a Deus no seu santuário, louve a Deus todos os dias, louve todo ser que respira, porque são grandes e graciosas, poderosas e bondosas as obras do Senhor, e Ele tem manifestado para nós cada uma delas. Então se alegre em nosso Deus e encontre ânimo para aguardar um novo ano e esperar nele a sua bondade, porque ainda que os dias sejam maus, a bondade do Senhor jamais se aparta daqueles que esperam por Ele. Então louve ao Senhor, o Deus de toda a criação. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos por tudo, porque o Senhor sempre nos protegeu, nos guardou, nos ajudou, em que muitas vezes, Senhor Deus, nós, sem desembainhar uma só espada, fomos livrados dos inimigos, fomos protegidos, fomos guardados. E é por isso que continuamos orando: ó Deus, livra-nos dos homens maus. Muitas vezes o Senhor cuidou de nossas necessidades, das mais básicas até aquelas que não são fundamentais, manifestando o teu amor, graça e misericórdia. E acima de tudo isso, o Senhor todos os dias lembra-nos pela tua palavra e pelo teu Espírito. E a cada domingo comunica-nos isto pela ceia do Senhor, que Cristo Jesus é a maior manifestação do teu amor, dando-nos a esperança diária, a esperança semanal, a esperança da volta de Jesus. Que o Senhor seja glorificado por toda esta obra redentora, que é tão graciosa, que é tão bondosa, que é tão amorosa, que manifesta para nós a grandeza e a santidade, a justiça e a misericórdia do Senhor. Que o Senhor receba nossa oração, nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão por tudo, sempre. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia e um feliz ano novo para todos.